Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? E aí, esperamos que vocês estejam gostando desse podcast, dessa aventura maravilhosa que nós estamos experimentando, de partilhar a vida, testemunho, histórias com vocês. Hoje aqui nós temos um ministério muito bom. E esse povo vai ser apresentado pela minha amiga Grazi, como sempre. Ela sempre vai apresentar as pessoas. E eu vou apresentar essa mesa maravilhosa da nossa queridíssima, ilustríssima, maravilhosa padaria Master Pão. Aqui, glória. Ponto final do Jacina, aquele pãozinho quentinho, aquele bolinho de banana, aquela Carolina que, olha, Carolina tá divina. Sensacional. Perde não, gente. Depois a gente vai deixar a descrição no vídeo, da onde vocês podem achar tudo. Fique esperto, hein? E hoje nós vamos partilhar com esse povo lindo que está aqui do meu lado sobre esse ministério que chegou na cidade, mas eu não vou adiantar, tá, Grazi? Eu não vou falar dos seus convidados, não. Dos nossos convidados. Nossos convidados. É porque você que vai apresentar, né? Peguei mal agora, foi mal. Mas antes de falar disso tudo, a gente tem que falar uma coisa muito bonita, né? Que o Senhor nos juntou, o Senhor nos trouxe aqui para falar dele. E quando a gente fala de Jesus, a gente fala da moção desse podcast. Sim, com certeza. Que é estar vivendo a plenitude da vontade de Deus na nossa vida, mas sempre com alegria. Né? A gente tem um lema aqui que foi usado muito como campanha política, mas nós não somos políticas, tá? Não, de forma alguma, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Aqui nesse podcast a gente mostra realmente isso. Que na tua tribulação você não está sozinho. Que na tua dificuldade você não está sozinho. Que quando você está precisando de ajuda vai ter alguém para interceder por você e rezar por você. No dia que a Grazi operou, eu fiquei sozinha para apresentar o podcast no dia seguinte. Ficou meio lelezinha, né? Fiquei. Acordei de madrugada, ansiedade, blá, blá, blá. Tremia, só não chorava, mas tremia. E quando eu chego aqui, a Grazi tinha mandado o Tom para ficar comigo, para vir para cá, porque o nosso lema é esse, né? Ninguém tá sozinho. E assim, foi uma partilha muito boa, muito bonita, até com Jamir e Angélica. Quem não viu, veja. Tá demais. E assim, pra gente entender que Deus arruma canais para nos encontrar. E eu vejo que agora, passando a deixa para Grazi, vocês são um canal de Deus para tocar várias almas. Grazi, é com você. Amém, né? Quero desejar também a todo mundo um feliz 2025. Feliz 2025, né? Pessoal. Porque a gente pretendia, e a cirurgia atrapalhou, gravar um café com alguma coisa que eu não vou contar, que um dia a gente ainda vai gravar. Mas a gente ainda pretendia gravar esse, que seria o para abrir 2025, mas não deu. A vesícula atrapalhou, né? Ela antecipou um cadinho e o negócio ficou esquisito. Mas, assim, é com muito carinho que a gente sempre está aqui, que a gente sempre tenta trazer esse café mas sempre com esse fundinho da fé, né? Que Deus é a base, né? O fundamento, né? Tudo na nossa vida. E pensando nisso, eu quero acolher vocês, quero acolher a Gisele, né? Quero acolher o Jonas e quero acolher a Geia, que vocês se apresentem pra gente e falem um pouquinho da caminhada de vocês, né? Sejam bem-vindos. Obrigada, agradeço vocês pelo convite. Meu nome é Gisele, como ela disse, sou daqui mesmo de Nova Friburgo. E assim, o meu encontro com Jesus foi quando eu morava na Bahia e foi em 2020. Então, vou estar fazendo aí esse ano, 5 anos aí da minha conversão. E meu encontro foi muito forte. E lá que Padre Manzotti entrou na minha vida. Num momento de muito sofrimento, em que em 2 meses eu perdi 12 quilos, fiquei em depressão, pensamento suicídio, insônia, 3 meses sem dormir nada. Então, assim, eu tava no fundo do poço. E quando a gente tá no fundo do poço,
quem se apresenta, o primeiro a se apresentar é Jesus. E ele se apresentou, eu me agarrei nele, me agarrei no monte de Nossa Senhora e não larguei mais. Então, assim, foi a minha ex-sogra me compartilhou, falou para eu começar a acompanhar o Padre Manzotti. E quando a gente quer, a gente, né, consegue, vai atrás. Por exemplo, ela acompanhava pela Rádio Catedral, aqui no Rio de Janeiro, e eu estava na Bahia. Eu baixei o aplicativo da Rádio Catedral e comecei a acompanhar no meu celular a Rádio Catedral. Então, assim, foram 2 meses acompanhando a Experiência de Deus, o programa do Padre Manzotti, que é todo dia às 10 horas, na rádio, e passa também no YouTube, passa no programa Evangelizar. Mas eu não sabia, eu sabia aquele canal, era na rádio. Então, assim, a decisão da escuta é fundamental. Ali você começa a escutar, o Espírito Santo começa a agir, você começa a entender os ensinamentos de Jesus e ele vai agindo. Em 2 meses eu escutando o Padre Manzotti, eu me apaixonei por Jesus e ele me seduziu por completo. Então, assim, foi muito forte. Aí, com isso, todos esses sintomas passaram, tudo isso acabou, sabe? Graças a Deus. Com isso, eu fui entendendo o mundo espiritual, como que acontecia. E, assim, raiva, sentimentos ruins vinham do nada. Aí eu lembro direitinho, o Padre Manzotti, uma vez, ele falou assim, lendo a palavra de Deus naquele dia, ele falou assim, antes de ficar doente, usa o remédio. Ali eu escutei uma voz, o remédio é água benta e o sal exorcizado. Então, quando vinha esses sentimentos, eu jogava e passava. Então, eu fui identificando ataques espirituais que eu não acreditava e existia. Então, assim, a partir desse momento que eu vivi isso lá na Bahia, minha filha tinha 2 anos, 3 anos, então eu afastada de toda a família, então eu falei assim, Senhor, ok, agora eu sei que existe, eu não acreditava. Eu acreditei nas 2 coisas, que não existiam essas partes malignas, que também eu era uma pessoa boa, então não podia fazer nada comigo, então assim, eu acreditava nessa mentira. A partir do momento que eu vi que existia, e minha filha também, sabe, ela também tinha o dom, ela via, então assim, então aí eu precisei conhecer, estudar. Então eu falei com Jesus, ok, agora que eu sei que existe, então me ensina o que eu preciso fazer para não permitir que isso afete a minha vida e a minha família. E foi assim, estudando, escutando. Por isso eu falo assim, fundamental, é preciso escutar. Sim. É o primeiro passo. Quando foi em 2021, eu voltei para Friburgo, voltei para cá. Em 2022, em junho de 2022, eu presenciei um jovem sendo preso por tráfico de drogas. Aí, atrás da minha casa, eu estava mexendo no computador, eu me recordo, aí eu escutei os policiais gritando, perdeu, perdeu. Ai, Quando eu abri a janela, era um jovem sendo preso por eles, porque estava aguardando o jovem buscar aquela droga. Então, assim, eu fiquei pensando logo na mãe. Falei, agora a mãe vai receber essa notícia, o filho foi preso. Meu coração doeu tanto. E Jesus, naquela hora, ele falou no meu coração, do mesmo jeito que eu entrei na sua vida, agora me leve para a vida das pessoas. E ali, Jesus, o Espírito Santo já estava mexendo comigo para eu iniciar a devoção da capelinha. Eu não sabia, eu não recebia, mas eu conhecia através do Padre Manzotti. Até quando meu pai ficou doente, eu logo comprei a imagem de Jesus das Santas Chagas, dei para ele. Então, assim, eu tinha a imagem, mas eu nunca tinha recebido a capelinha, mas eu conhecia a devoção pelo programa Experiência de Deus. E assim eu liguei para a TV Evangelizar, falou que eu precisava pelo menos 10 nomes para comprar a capelinha. Uma capelinha eu precisava de 10 nomes, eles não vendem só, tem que ser peregrinando. Aí eu fui na igreja lá perto de casa do Catarcione, onde a Zayane me levou a Géia. E assim a Géia entrou na minha vida. Super Géia. Entrei na sua vida, mas eu não queria entrar. Ela não queria, ela reclamou. Quem é essa doida? Quando a Gisele chegou para mim, me falando sobre a capelinha, né? Eu falei assim, Jesus, eu já tenho tantos compromissos na igreja, o senhor quer me colocar em mais um compromisso? Eu não quero. Mas só que eu comecei a ver o fluir dessa devoção, Sim. né? E esse carinho que a Gisele tem de falar de Jesus, esse carinho que a Gisele tem de falar sobre a fé, Sim. isso foi me conquistando. Eu falei, Jesus, se essa menina chegou até a mim, me oferecendo essa devoção, me oferecendo receber essa capelinha, algo existe de diferente. Sim. Então eu também quero fazer parte disso, mas simplesmente como uma mensageira. Sim. Só que Jesus foi me tomando
E eu fui vendo tudo isso acontecendo, a devoção, as coisas acontecendo. E hoje eu recebo a capelinha, né? E a minha vida, por mais que eu já fosse da igreja, né? Que eu vivesse, tenha vivência de igreja, que foi meu esposo que me trouxe Sim. para a igreja católica, eu vivi em outras situações. Eu consegui experimentar muitas coisas especiais através da devoção de Jesus às Santas Chagas e também através desse ministério. Eu posso dizer que a minha vida se transformou muito. Sim. Muito, muito, muito. Isso que a Gisele fala em relação a receber a capelinha com esse carinho, com esse amor, porque você recebe Jesus. Você recebe Jesus com todas as suas chagas. E muitas vezes nós também temos as nossas chagas. Sempre. E como? Como, né? Muitas. Então Jesus vem com esse carinho para curar as nossas chagas. Então, para mim, eu ter entrado, ter esse chamado da Gisele, mesmo eu sendo rebelde, não querendo, mas Jesus ele vai nos moldando, né? Sim, e a com gente certeza. vai vendo tudo que Jesus pode fazer na nossa vida através da fé, através do sim, através da obediência, através de se doar. E hoje eu estou muito feliz de poder estar sendo mensageira e também fazer parte desse ministério. E como a minha vida se transformou. É bonito a gente ver como tem um chamado, né? Sim. Você falou da questão da escuta. Tem um chamado. Ela escutou, obedeceu, atendeu, disse sim àquele chamado. Aí chamou alguém que também, mesmo relutando, né? Escutou e Sim, atendeu aquele chamado. Meu esposo fala muito dessa questão da escuta, né? Ele fala, os ouvidos estão doentes. Estão. Né? Ele fala, os ouvidos estão doentes. Os ouvidos não estão mais ouvindo a Deus, não estão mais ouvindo, não estão mais apurados. Não tem mais aquela sensibilidade para escutar, Se a né? gente parar para pensar, a palavra de Deus, antes de qualquer ensinamento, ou antes de qualquer mandamento, ele fala, ouve Israel. Ele não fala, fala Israel. Ele não fala, me dê a sua opinião. Ele fala, ouve. Mas para a gente ouvir, a gente tem que silenciar. Sim. Sim. Tem A que gente querer. tem que querer, tem que parar e falar. Está aqui. Falar como Nossa Senhora falou, isso aqui é serva do Senhor. Agora, em vez do faça-se, fala, que a tua serva escuta. É fazer uma transfiguração de certas palavras para fazer uma correção notória do que nós precisamos para o mundo de hoje. Sim. Porque nesse mundo tão... como é que é o termo certo? Não é altruísta também, egoísta também, mas assim, não era isso. Individualista. Imediatista. 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 Sim. O mundo de hoje é imediatista. É tudo assim, pá. Precisa de uma coisa, é uma mensagem, um zap, uma coisa e já está tudo resolvido. E Deus não é assim. Você não tem o telefone de Deus. Até tem uma música que é telefone de Deus é a oração. Né? E quando você pega isso, você vê o seguinte, as pessoas elas têm que entender o seguinte, se o telefone de Deus é oração, você precisa parar, rezar e esperar para escutar. É verdade. Né? É isso aí. Falta uma pessoa para se apresentar e falta café na caneca. Não, isso que eu ia falar. Ela falou imediatismo, a gente precisa imediatamente do café. Aí, só vou para o Jonas. Como que o Jonas também entrou na nossa vida? 2022 a gente iniciou a peregrinação. Aí quando foi em 2023 a gente viu a necessidade de fazer um encontro e ter, assim, todas as capelinhas. Aí foi o que a gente iniciou o encontro na catedral. Foi em junho de 2023. E aí a gente ali, Jesus mostrou pra gente que a gente precisava criar um ministério. Aí foi que o Jonas entrou aí na nossa vida aí, nessa devoção. Salve Maria Santíssima, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor materno da Virgem Maria e a unção do Espírito Santo esteja presente em cada coração e em cada família. Meu nome é Jonas Maria, sou missionário mariano. Também tive o meu processo de conversão, né, como todos. Em 2014 fiz um retiro de carnaval com os amigos de Deus e ali eu tive um encontro muito forte com Deus. E aí eu desejei que outras pessoas fizessem a mesma experiência com Deus que eu havia feito naquele momento da minha vida, né? Sim. E aí também, através da Geia, né, tive o meu primeiro contato com a Gisele. Saímos para conversar a respeito do Ministério Jesus das Santas Chagas, né? Demos ali uma estrutura que ainda estava precisando ser dada naquele momento ali. Uhum. E a partir dessa estrutura, né, desse levantamento que nós fizemos, onde pudemos
aprimorar algumas coisas. E aí começamos com os nossos encontros lá na Catedral também, São João Batista, né? Que é toda quarta-feira. Última quarta-feira, né? De cada mês, às 19 horas. Já fica aí o convite. Já fica aí o convite, exatamente. Vai que você vai participar. Sim. E você se sente tocado também a ser o mensageiro, né? Exatamente. E tudo que a gente tem percebido, né, é o grande mover de Deus, né? E fico muito feliz por fazer parte desse projeto, né? Porque eu vejo também como a Gisele tem sido usada, né, na vida de tantas pessoas, né? Sim. Tenho tido a oportunidade de acompanhar ela em algumas missões lá no Catacione, e eu tenho visto o quanto, né, que Deus tem através do servir dela alcançado muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, né, que talvez seriam esquecidas e que, né, estavam sem perspectiva de vida. Então eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto e, né, que o nosso projeto, que a nossa união, né, possa cada dia mais e mais alcançar mais almas e fazer com que mais pessoas façam essa experiência com as chagas de Cristo, encontrando cura, encontrando libertação, né? Que mais famílias sejam restauradas, que eu acho que assim, um trabalho muito lindo que o Ministério tem feito também, restaurando as famílias, né? Famílias que estavam à beira da destruição, sendo restauradas, sendo resgatadas, e assim, e as pessoas que têm sido alcançadas, né? São muitas pessoas de muitas realidades distintas, realidades realmente onde num primeiro momento as pessoas não viam assim uma saída, né, para as suas vidas. E no entanto essa devoção, né, que chega na cidade e agora ganha uma proporção realmente muito grande, vem alcançando muita gente. E eu só tenho que louvar a Deus por tudo. E quando você fala que muitas realidades são alcançadas, né? São muitas mesmo. Por exemplo, em casa a gente recebe a capelinha. E a gente recebe... Eu pedi para receber na estamparia do meu esposo, porque qual foi a minha intenção? Vai chegar lá, ele vai rezar. Jesus vai chegar no local de trabalho. Ele leva para nossa casa, aí a gente junta a família e reza. No dia seguinte, a gente entrega na professora da minha filha, menorzinha de 4 anos. Ela pega a mochilinha e vai toda... Eu vou com Jesus pro colégio. Então, assim, é todo um caminho. Você vê que, assim, Jesus não passa só num lugar. Ele vai só na minha família. Quando chega, ele passa em 3 locais distintos até chegar para a próxima pessoa, né? E, assim, a Maria tem toda uma coisa com Jesus, que ele chega, ela que é responsável de montar o altar, ela abre a capelinha, ela pega a vela, ela bota a florzinha, ela procura. Mãe, a gente ainda não rezou, vamos rezar, sabe? E assim, eu fico com a pureza das crianças. Então, assim, essa docilidade de Jesus conseguir adentrar, sabe? E a gente pegar e olhar ali, cara, são todas as chagas de Cristo. Sim. E saber que, assim, você tá mutilado, tá machucado, tá triste, tá ferido, tá doente. Você não tá sozinho. Nunca. Não tá sozinho. E é muito bom a gente poder mostrar pro povo isso, que ninguém tá sozinho. Que a gente tem um Deus que olha por nós, mas que nós temos irmãos que intercedem por nós. Sim. Que, assim, por exemplo, tá com um problema, vai quarta-feira. Vai na última quarta-feira na catedral, vai receber uma oração. Deixa lá o seu nome para receber a capelinha, sabe? Talvez seja a virada de chave que a sua vida precise para ter um encontro com Deus. Não sabe mais por onde trilhar o caminho, não sabe mais o que fazer. Pede ajuda, sabe? E é isso que a gente tem visto, sabe? Através da capelinha a gente está conseguindo ir até o outro. A gente também faz a visita no hospital, ali a gente consegue ter um encontro com muita gente que está afastada da igreja, muita gente que é de outras religiões, muitas pessoas assim que nunca foram numa missa, nunca entraram, sabe? Que não tem conhecimento de nada. Então, a partir da capelinha, a gente entra na casa da pessoa, né? Leva Jesus e arranca aquela pessoa daquele pesadelo e traz de volta para a igreja, traz de volta para a casa do Pai. Então as pessoas estão dentro de casa vivendo aquele sofrimento e não sabem o que fazer, não sabem nem por onde ir. Exatamente. Então por isso que é importante a nossa parte como cristão. Eu lembro que quando eu era criança, vovó, muito devota, vovó, ela me dá banho de fé.
A minha avó, ela me dá banho de fé assim. É verdade. Depois eu conto pra vocês o que ela fez ontem. Porque assim, ontem foi uma surra de experiência de fé de uma senhora de 85 anos. Vovó recebia a capelinha de Nossa Senhora de Fátima, dos Arautos. Cara, era dia de festa quando Nossa Senhora chegava lá em casa. Sabe, a gente esperava e quando não chegava, aquela coisa... E a gente foi crescendo, a gente foi percebendo que a capelinha, ela continua, mas ela não estava mais indo na casa de vovó, né? Aí eu falei assim, gente, era uma coisa tão bonita, era uma coisa tão, né? E quando veio, me falaram das Santas Chagas, eu falei, poxa, que legal. Agora é Jesus e Maria passeando no meio do povo. E assim, é o que está acontecendo, porque Sim. você vê que os arautos levam Nossa Senhora, né, com realmente a presença da mãe, e vocês estão com essa missão de levar Jesus para o povo também. Isso é muito bonito. E acaba se tornando uma coisa de família e para família. Ah, mas eu não tenho família, mas você veio de algum lugar. Ninguém é filho de chocadeira. Talvez você seja o canal da graça para toda a sua família. É verdade. Deus escolhe um. Sim, e através no caso assim, uma pessoa dizendo sim para esse receber Jesus, isso aí abre um leque para que as outras pessoas também possam dar casa, né? E às vezes você, no caso assim, às vezes não, isso sempre acontece. Quando você recebe Jesus, que você abre as portas da sua casa, como essa capelinha se abre, né? O que acontece? As pessoas começam a ver, muitas vezes, a gente tem testemunhado muito isso, a transformação daquela pessoa dentro daquela casa, e as outras pessoas que estão ao redor falam assim, mas o que está acontecendo com fulano, com Beltrano, que está mudando? Eu também quero experimentar isso. E né? é engraçado que é uma rede espiritual. Né? Não é só receber uma capelinha. Não. Tem toda É uma rede de apoio. É uma Sim, rede de sim. apoio. As Tá pessoas. Isso. Estão unindo as comunidades. A Sim. gente percebe isso, igual os bairros, sabe? Aí eles pegam uma vez, tem alguns bairros que pegam uma vez por mês, aí eles se encontram também ali para rezar. Sim. Tá trazendo as pessoas para trabalhar também, para ajudar, né? A messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. E tem a parte também da evangelização. É o que às vezes as pessoas também entram no nosso grupo que a gente tem de evangelização, que já precisei fazer outro, porque já tem mais de Eu 1000 vi isso. pessoas. Nossa, Eu vi lá, grupo 1. Eu falei, eu tô no grupo 1. Grupo 1, porque agora já tem o sim. grupo 2, porque o WhatsApp só pode 1024 pessoas. Aí quando eu vi, ok, meu celular bloqueou tudo. Eu fiquei sem celular porque não pode mais de 1024 pessoas. Então eu tive que criar grupo 2. Mas a gente sempre tem que ir além. Por exemplo, semana passada eu criei o grupo nos Estados Unidos, porque tem brasileiras lá que eu conheço e ali eu conversando com Vamos ela. pegar uma capelinha aí, pessoal. Então a gente está iniciando, porque existe a capelinha, já são quase 20 mil pelo mundo. Mas a forma estruturada, a gente sabe, é o que Jesus assim, tá nos ajudando. Eu sou engenheira mecânica, trabalhei com gerenciamento de projetos, então sou gerente de projeto. Então Deus me preparou lá atrás para agora eu trabalhar agora para Ele. Ele é o meu chefe, né? O meu patrão. Você entende completamente de organograma, aquela coisa de organização do início ao fim para poder gerenciar tudo. Isso aí. Então, aí agora eu coloquei na prática a minha profissão, coloquei para evangelizar. Então, a gente vai estruturando. A gente estrutura a peregrinação por bairro para facilitar. Por exemplo, você mora no Nova Suíça, mas eu ainda não tenho capelinha em Nova Suíça. Alguém quer ser líder de Nova Suíça? Peraí. Vamos voltar lá na Géia, escutar, não ser rebelde. Não estou sendo rebelde. Não, mas eu divulgo. A gente tá? joga a rede, né? Eu divulgo o meu bairro todo. Sua avó tá recebendo. A minha avó não, mas minha avó é de Olaria. Mas, Laria, já temos 5 Então nós podemos levar para minha senhora, Isso aí. com certeza. Quem Depois eu... quiser, a gente está tentando. Não estamos em Friburgo todo, precisamos da ajuda de vocês. Mas assim, estamos quase, sabe? E o interessante é que daqui de Friburgo foi para outras cidades. Macaé, Rio das Ostras, Araruama. Que legal. E o bem bacana que aconteceu ano passado, acho que foi ano passado da Larissa, foi, né? Ela foi em dezembro, Sim, vai fazer a um Larissa. ano. Nossa, Ela, em um mês, uma a vida líder dela mudou especial. totalmente. Jesus foi abrindo as portas para ela e ela era líder mensageira, me ajudava. As portas foram se abrindo, que ela vendeu todo o negócio dela, o marido viu assim, a necessidade de vender porque o ramo não estava bacana, ele começou a participar de um processo seletivo. Nisso ele passou, ele foi embora para Belém.
ela levou a capelinha, ela iniciou lá, já tá fazendo os encontros e ela me ajuda com a peregrinação de uma capelinha aqui. Então, Caramba. temos uma líder mensageira que está no Belém. As pessoas acham que, assim, por exemplo, quando você recebe a capelinha, as pessoas acham que é um trabalho, né? Não. Vai me dar dor de cabeça porque eu tenho que levar pra pessoa. Gente, é super uma tranquilo. graça. É super tranquilo. Eu nunca tive problema. É tudo muito, muito. Chegou lá em casa, como eu falo, chega pelo Diego e sai pela Maria. Eu fico em casa fazendo oração. Mas, assim, as pessoas que participam são pessoas que querem participar, são pessoas que querem rezar também, que também precisam de Jesus nas suas casas. Você vai me dar trabalho. Gente, é uma vez por mês. São 12 vezes ao ano. Exatamente. É o que eu falo. Se a gente parar para pensar, é muito pouco que a gente abre esse comprometimento para receber a capela na nossa casa. É muito pouco. Muito pouco. É uma vez. Aí as pessoas falam, mas um dia só é pouco. Mas Jesus só precisa de um segundo, só precisa que você aceite, que você queira. E ele faz tudo. Exatamente. E é isso que ele está fazendo. É isso que a gente está vendo os testemunhos de câncer que desaparece, pessoas que eram viciadas em drogas e deixam vícios. A gente foi numa casa, né? Aquela casa foi muito forte, que aquele rapaz, naquele dia, ele falou que ia tentar se matar pela 6ª vez. Nossa, foi E aquele- nunca mais tentou se matar. E o encontro dele com Jesus está sendo maravilhoso. Então, assim, a gente precisa ir. E, assim, quando a pessoa diz o sim, sabe? Jesus está transformando e é lindo. Às vezes as pessoas falam, Gisele, a graça chega... Engraçado que aquela graça chega no dia que a capelinha chega. Então, assim, Jesus mostra Sim. pela sua gratidão, pela sua fidelidade. Olha aqui. Engraçado que eu tenho um testemunho com a capela, porque eu era mensageira. Depois eu falei com a Gisele, não vou ser mais mensageira, porque a capela foi pro sítio, foi pras bodas de Caná. Como eu tô sempre em bodas de Caná, eu tenho oportunidade de estar mais perto. vezes, né? Mas aconteceu um dia, assim, desses meus problemas de saúde, uma das coisas que agrava mais é quando eu tenho as tonteiras e fico com dificuldade para andar, porque, né, tudo parece que eu tô embriagada. Sim. E aí eu tava num desses momentos e a Ana, vou falar a Ana do cabelo roxo, que todo mundo te conhece assim. Se não tá com cabelo roxo, pinta de roxo. Aí a Ana foi lá pra casa, ela ia lá pra casa pra me ajudar. Ela me ajuda muito nesses momentos que eu tô muito ruim. E aí ela vai lá, ela limpa uma coisa, ela leva uma criança no colégio, ela me ajuda. Aí ela foi lá. Aí chegando lá, ela falou assim: olha que coisa boa! E abriu a capelinha. Sim. Já temos muitas Você vai estar com Jesus nas Santas situações Chagas dessa. hoje o dia inteiro. Eu falei, nossa, que bênção. E aí, para completar, uns amigos meus tinham combinado de fazer uma surpresa, de ir lá em casa. Eles não sabiam que a capela estava lá. Alguma das pessoas que foram recebem a capela, eles não sabiam, eles combinaram de fazer uma surpresa, de ir na minha casa para rezar comigo, porque sabiam que eu não estava bem de saúde. Sim. Quando eles chegaram, aí tava lá a capela, aí uma das amigas tinha recebido Nossa Senhora das Mercês, que peregrina pela escola também no mês de setembro. Então foi assim, a gente rezou o texto das Santas Chagas, que é maravilhoso. Recomendo, gente, reza o texto das Santas Chagas, porque assim, quando você tá ali rezando, ele te abre. Ele vai curando as Né? suas Ele vai chagas. curando, né? E a gente precisa lembrar também que, além do Cristo chagado, né? Que é a nossa superdose, né? Por tuas chagas fomos curados, nós temos as nossas chagas também. E são as chagas dele que nos curam. Olha o privilégio. A gente tem que entender que nós não estamos separados de Cristo na cruz. É verdade. Desde daquele momento que ele é açoitado até a crucificação. Sim. Só que a gente é curado justamente pelas marcas que saem dele. Sim. Nós somos verdade. curados justamente pelos pregos, pelos açoites, por tudo que marcou Jesus, né? E muita gente carrega a chaga como se fosse... Muita gente, acho que assim, vou melhorar minha colocação. As pessoas, elas tendem a tratar suas chagas com fel. E Jesus vem tratar as nossas chagas com amor. As pessoas, elas distorcem um pouco e não entendem mais como o amor de Cristo é capaz de cuidar, de curar. Então elas vão se amargando, vão se fechando, porque o mundo é pesado, porque a vida é difícil, porque tem seus traumas de infância, de família, de N situações. E vem Jesus na sua simplicidade e mostra: eu tô aqui, eu te amo. Sim.
você é curado por minhas chagas. Então, quando Jesus vem com essa docilidade e transforma toda a situação, a pessoa toma um acorde e fala assim, caraca, É verdade. por que que eu ainda tô nisso? Sim. Sabe? A gente, quando fala das experiências com Deus, né? Eu digo que o testemunho, ele se atualiza todo dia. Cada hora a gente tem um testemunho diferente, mas não é porque a gente é bipolar, não. É porque Deus faz a gente passar por várias experiências ao longo da vida para a gente ter autoridade naquilo que a gente testemunha. E a fé também, ela se atualiza todo o tempo. Porque se você falar assim, você tem a mesma fé que ontem? Ela tem que ser um pouquinho maior hoje. Talvez vai ser menor, mas não tem problema. Mas a sua busca, ela tem que ser sempre um pouquinho mais, porque você conhece Jesus. Tem que ser um movimento, né? É um movimento de encontro, não é? A gente não pode ficar parado e falar assim, Jesus, faça. Plim. Faça, Jesus. Não é assim que funciona. Ele né? não é o gênio da lâmpada. Jesus, Não. exatamente. A gente tem. E quando você recebe, entende uma missão, quando você entende que Jesus está de braços abertos, mostrando as suas chagas, indo de encontro, é porque ele também quer te curar, ele também quer nos curar, ele também Sim. quer pegar a gente e tirar o fel que a gente cuida das nossas feridas e botar amor. Sim. Só amor. E eu só um instantinho, e só pegando um gancho do que você está falando, é verdadeiramente isso que você partilhou com a gente aqui, nós vivemos em relação a esse rapaz que a gente foi visitar, que ele tinha tentado suicídio 5 vezes. Naquela semana ele Naquele já tinha... dia ele ia fazer a sexta. Ele ia fazer, quando nós chegamos lá com a capelinha, que nós chegamos e fomos entrando na casa dele, que nós abrimos a capelinha, ele começou a partilhar com a gente sobre tudo isso. E ele falou assim, eu já estava pronto para poder cometer o suicídio novamente hoje. E vocês vieram aqui. E ele foi partilhando da vida dele, e ele partilhou isso aí que você falou agora. Os traumas do passado, os traumas da infância, tudo que ele estava carregando. Então ele já não estava suportando mais a vida dele, porque isso aí, ele se sentia só. E assim, vem uma questão que a gente bate muito nessa tecla. Todo mundo tem passado, tá, gente? Todo mundo tem. Você tem passado, você tem trauma. Muitos. Você tem passado, você tem trauma. Você tem passado, você tem trauma. Sim. Eu tenho passado, eu tenho trauma. Tem passado, tem trauma? Todos nós Oh. temos. Todos temos. Ninguém aqui é escolhido para sofrer mais ou menos, não. Não. Todos estamos num mundo no qual a gente tem que lutar contra o mundo. Às vezes as pessoas que nos ferem são as pessoas que nos amam, mas aí existe a questão, por que que Deus deixou? Livre-arbítrio. Talvez a pessoa que esteja do nosso lado não conheça Jesus conforme nós conhecemos. Então a gente tem que entender que, como você falou, um é separado para poder levar a palavra de Deus. Um é separado para pegar e apresentar Jesus para toda uma família. E quando você não leva a sua vida com leveza, eu vejo a cena assim. É porque eu já me vi muitas vezes assim, tá, gente? É um oceano imenso, uma tempestade, e você tá lá com um peso no pé. O peso no pé são seus traumas, sua vida, todas as dificuldades que você passou e você carrega. E você fala assim, só mais um pouquinho, eu preciso respirar. Sim, sim. Sim. Aí tem uma hora que você vira e fala assim, cansei, vou deixar aí. Aí quando vem Jesus e corta aquele pezinho, né? E você tá assim, tô respirando. Aí você vê a sua vida transformada porque você não carrega o peso do teu passado. Porque quando a gente apresenta o peso do passado para Jesus, ele tira, porque não pertence a gente. É verdade. Sim, sim. E essa história desse rapaz, a partir dessa visita nossa, a partir dele querer receber Jesus em Santas Chagas, no dia que nós chegamos lá, ele estava, eu olhei para os braços dele e eu vi aqui Ele tem toda a marca. os pontos dele ter tentado o suicídio. Eu virei para ele e falei com ele assim, isso aqui são as suas chagas? Ele baixou a cabeça e falou, foi porque eu tentei mais uma vez. Eu falei assim, mas em nome de Jesus isso não vai acontecer mais. A vida dele se transformou tanto que ele não tinha Eucaristia, ele fez a Eucaristia, Fez a primeira comunhão. primeira fez comunhão, a crise. ele fez a crisma, ele está indo na missa, ele se confessou. É um homem totalmente transformado. É como ele diz, eu preciso mudar mais, Géia. Fala com a Gisele, fala comigo. Eu preciso mudar mais. Mas o que Jesus já fez na minha vida é assim, imenso.
Eu achei lindo o que ele ainda falou. Agora eu preciso que a minha família me perdoe. Sim. E agora vem pro gancho da Gisele. Escutar, né, Gisele? Escutar, então. Você imagina se você não escuta lá Não atrás? escuta, e exatamente, é o único sim Sim. tudo que faz. Por isso, assim, o grupo que a gente coloca a parte de evangelização é muito importante. E ali a gente ensina a pessoa a ter uma rotina espiritual. O nosso dia é muito corrido. Se a gente não priorizar a parte espiritual, não parar para escutar Jesus e querer conhecer a palavra e os ensinamentos, a gente não consegue. Então, coloca uma rotina. Então, eu falo com o pessoal logo no início do dia. É importante a oração. Eu não rezava nem para dormir. Sabe? Imagina pra acordar, gente. Acordar? Eu adorava. Sempre gostei muito de dormir. Sou muito dorminhoca. Então, assim, acordar cedo, 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário. Agora, sim. Então, assim, desde 2020, quando eu descobri que a reza do Santo Rosário, tão importante, né? Que você é o que acorrenta o mal e não tem graça que não é atendido através do rosário, eu não deixei mais de rezar desde 2020. E é a oração que mais agrada a Nossa Senhora. Não, e você parar pra pensar que você falou, né? O mundo espiritual, ele tá aí. A gente não tá lutando contra homens de carne e osso, a gente tá lutando contra espíritos e potestades. E quando a gente fala isso, quer falar então que o mal existe. Existe, não A adianta. gente As tem pessoas que não parar de ser acreditam. cético com a Existe. verdade. E primeiro acontece Sim. no mundo espiritual. Ele tá aí. Para depois se materializar. Se você está protegido espiritualmente, a sua carne vai estar protegida. Agora, se você estiver desprotegido, Não, e Você não assim, consegue. vai atacar diretamente, assim, suas fraquezas as chagas. e as chagas. As chagas. Vai aonde? Vai para suas feridas, cara. Vai. Aí você vai achar que é dependente alcoólatra porque é sem vergonha. Não. Olha por trás para ver o trauma. Olha por trás Sim. para ver quanto que já foi seguido do A trauma. gente tem esse exemplo lá em Bodas de Caná. É. Os rapazes que fazem as terapias com a irmã, né? Claro que ela não pode partilhar as terapias, mas a gente sabe que são traumas profundos, né? E a gente vai trabalhando, A né? porta de entrada dos espíritos malignos são as feridas, os traumas, a falta de perdão. Por isso, aí é um ciclo. Por isso a importância de você reconhecer, querer e se confessar. Na Sim. confissão você rompe esse ciclo. Eu falo assim, na confissão você entrega, sabe? Você chega, Jesus, aqui, tá aqui. E está indo até Jesus. Eu não A humildade consigo de você sozinha, está indo me até ajuda. Jesus. Me Eis-me ajuda. A aqui, né? humildade de você ir Exatamente. até Jesus. E eu acho maravilhoso que toda vez que eu vou me confessar, não importa o padre, ali eu vejo a resposta de Jesus e o que ele quer. Quando eu operei o carinho. coração, eu me sentia uma ovelha quebrada. Quebrada. Sabe aquela ovelha perdida que tá perdida e o mestre vai... Não perdida porque eu tava assim, caminhando na fé, mas foi um momento que eu tava meio... Eu falava assim, Deus, e agora? Que podia, né, dar certo, deu certo, podia ter dado errado. Mas eu tava quebrada assim, acho que emocionalmente, por tudo que tava acontecendo em torno, né? Eu operei o coração, um dos quadros que eu fiz, porque durante a minha recuperação eu resolvi pintar. É um lado escondido. Eu não divulgo. Muito bom, por sinal, né? Mas- E eu sempre fiz, através da arte, uma forma de falar com Deus. E eu fiz um quadro de Jesus chagado com uma ovelhinha no colo. E a ovelha era eu. Né? E Jesus estava todo ensanguentado, com as chagas, coroa. E ele abraçava a ovelha branca, né? E assim, aquele quadro sempre me falou muito. Aí, um belo dia, num aniversário, algumas pessoas foram na minha humilde residência e viram os quadros, né? Uhum. E esse quadro foi para casa de Graziele. Porque o mesmo Jesus chagado que veio para cuidar da ovelha que estava ferida aqui, foi o quadro que mais tocou o coração dela. Foi exatamente. Que assim, mostra que, mesmo ferido, mesmo Jesus se apresenta pra gente chagado. Ele não se apresenta... Não é que a gente tem uma cruz com Cristo, A gente não né? pode carregar a cruz sozinho. Exatamente. E quando... Aí, depois eu falei assim, caraca, velho. Uma coisa que me tocou no meu momento de dor, tocou a Graziele no momento de dor dela. Então a gente tem que entender que quando a gente bota pra fora, quando a gente apresenta pro irmão, quando a gente partilha a vida, a gente se liberta. Tem uma confissão.
é muito, É libertador. muito Uma importante, porque ela é libertadora. Ela corta qualquer mal que possa estar existindo na nossa vida. É verdade. É verdade. É o primeiro passo. E eu te falo que foi o primeiro passo. Eu fiquei 20 anos sem me confessar. Meu Deus. Quando eu comecei a escutar o Padre Manzotti foi em janeiro de 2020, mas antes eu estava acompanhando, aí quando tudo estava acontecendo, eu comecei a acompanhar o Pedro Siqueira. Aham. E eu lembro que ele falou assim, não sei se vocês conhecem Pedro Sim, Siqueira. maravilhoso E também. eu lembro que ele falou o nome de um senhor, ele falou assim: você está 25 anos sem se confessar. Conforme você anda, aqueles espíritos malignos te seguem. Até o Natal se confesse. Como brasileiro desde até a última hora, né? Isso foi quando eu fui me confessar dia 25 de dezembro de 2019. Então, assim, para o início da minha conversão, a primeira coisa que Jesus me fez, me levou até a confissão. Ali, o padre, na hora que ele foi me dar a bênção, o Espírito Santo começou a agir, começou a ficar tudo escuro, e eu quase caí durinha. Eu falei, padre, tá tudo escuro, eu tô passando mal. Ele, calma, é o Espírito Santo agindo. Então, muitas curas acontecem na confissão. Sim. Muitas Um curas. presente de Natal. É verdade. O presente de Natal foi no dia 25 de dezembro de 2019. Finado Padre Miguel, né? Ai, Padre Miguel. Saudade. Muita coisa. Ele sempre foi um exímio confessor. Ele atendia a gente a todo momento que a gente precisava, né? Uma vez eu fui me confessar com ele, saindo da confissão, ele falou assim, posso te pedir um favor? Do jeito dele que ele falava, eu, pode? Vamos fazer um jantar na sua casa para você me levar? Tem jeito pra vocês confessar, né? Eu falei assim, claro. Não, mas eu já tinha me confessado. Ele, eu quero conhecer a sua família. Um grande pastor. Quero conhecer a sua família. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, ele me ouviu, mas além de me ver, ele me viu. Não é só, porque às vezes a gente tem aquela, vai me julgar, vai contar seus pecados, vai te julgar. Não. Não, de nenhum. Ali vai ver a sua pessoa e vai ver no que pode te ajudar a partir de então. Sim. A gente, como cristão, a gente tem que incentivar as pessoas a quebrarem essa barreira com a confissão. Sim. E as pessoas a se confessarem mais e mais, receberem Jesus na plenitude de uma alma limpa, né? Nossa Senhora pede Medjugorje, né? Todo mês se confesse, ela pede. Mas faço isso com tanta... O padre olha pra minha cara, mês passado, né? Aí eu, vamos aí de novo. E quando na quaresma eu coloco como propósito me confessar toda semana, o padre fica, eu falei, mas é o meu propósito. E eu acho muito interessante isso, porque assim, quando a gente vai num casamento, a gente veste a melhor roupa, a gente faz a melhor maquiagem e faz o melhor cabelo. Desculpa, Jonas. Tive que zoar um cadinho, gente. Desculpa. Liga não, hoje eu não botei o sapato, vim de croque, agora que eu percebi. Mas tá bom, Tá tudo certo, tudo certo. O espino tão longe. Não, E a gente se prepara para o melhor, para a festa dos noivos, né? Quando a gente vai para a missa, a gente tem que ter uma mesma rotina de se preparar para receber o amado da nossa alma. Né? Eu tenho um costume que eu falo para Bernardo, vem para missa, tem que ir lindo. Ele, mãe, eu vou para missa. Eu falei assim, exatamente, você tem que ir lindo, porque é para Jesus. Pra Jesus. É passar perfume, é botar roupa bonita, é ir dignamente para receber o amado. Porque numa festa a gente se prepara tanto. Exatamente. E assim, é preparar a alma, né? É. Quando a gente fala de se preparar, é principalmente preparar a alma. A gente tem que preparar a alma para estar com o amado. É verdade. Porque às vezes é um... E a alma preparada também com a confissão. Exato. Quando a prepara a alma, Confissão em a dia. confissão é a chave principal. A chave principal. Vou falar para um homem meus pecados? Bom, nada, eu falo a torta. É a persona Christi, né? O próprio Cristo. A gente tem que ter essa consciência, né? É olhar pro padre dessa forma. A gente às vezes tem a barreira, né? Sim. Que nós somos humanos, Muitas mas... pessoas têm. É muito bom falar sobre a questão da confissão, que tem muitas pessoas que chegam para a confissão e olham o padre. É o padre, é o sacerdote. Mas ali é verdadeiramente Deus te escutando. Sim, é verdade. Ele não olha o que você está colocando ali. Ele só quer te escutar
E através da confissão, através da bênção, através da cura dos seus pecados, você tem uma grande libertação. Eu hoje, se eu estou aqui hoje, é fruto de uma grande libertação, de uma confissão que eu tive o ano passado, em dezembro. Uhum. E muitas curas eu tive através da confissão. Aí você fala assim, mas já tem uma grande caminhada de igreja. Tenho. Mas a caminhada de igreja, você precisa ir vivendo etapas. Sim. E uma grande etapa que eu quero dizer agora, um grande testemunho, tudo que vocês estão falando aqui, que a Gisele falou, Jonas também deve ter muitas testemunhas a dizer em relação à confissão. Eu já fui curada muitas vezes através da confissão. Deus sair de lá e falar assim, ui, que peso que eu tirei. Sim. E é pra gente não ter medo de se confessar, não ter vergonha. O inimigo, às vezes, ele coloca essa vergonha dentro do nosso Isso é coração. uma opressão. E ele coloca, assim, essas travas pra falar assim, não, você tem pecados, você vai pra lá, vai falar. Não, é Jesus que vai estar te esperando, Sim. de braços abertos. E quando a gente vai comungar, tem aquela música linda, não comungo porque eu mereço, eu comungo porque eu preciso É verdade. de ti. E como é especial. Quantas e quantas vezes eu vou para a fila da comunhão e eu olho o padre lá na frente e eu vou chorando porque eu vou receber o grande amor da minha vida. E é muito especial. Então a gente precisa, como você falou, se preparar mesmo para poder estar na missa, para poder receber Se preparar Jesus. para o banquete. E é um grande banquete. É o E banquete. não deixar nada te afastar de Jesus, te afastar da Eucaristia, te afastar da missa, te afastar da presença de Deus, porque estar na presença de Deus, às vezes a gente fica sem palavras de como é especial, de como Jesus cuida. Ele cuida muito. Quando você fala de confissão, eu acho muito interessante, porque assim, eu tive um confessor que ele foi um cara que transformou a minha vida, né? E me confessava com ele diante de Jesus Eucarístico, em adoração, de joelho. E ele falava assim, você falou tudo? Ele rezava, enquanto eu estava me confessando. Você falou tudo? Aí eu, padre, me dá um minutinho. Aí ali, eu falava assim, Espírito, se eu não falei tudo, revela pra eu sair daqui, né? Eu não quero esconder pecado não, né? Aí uma vez ele virou pra mim e falou assim, Ariadne, não tenha vergonha de apresentar suas misérias pra mim. Porque o inimigo, ele oprime para você não falar tudo. Mas eu vou te falar uma coisa como, agora não como sacerdote, mas sim como amigo. Você não teve coragem para fazer? Nossa. Tem essa coragem para se libertar também. Sim. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, A partir de agora você vai ver. Faço assim, pego do 1 ao 10, vou em tudo que eu pequei, do 1 ao 10, né? Dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Já é 1 ao 10, são 10 mandamentos, tá, gente? Calma. Vou lá, tipo, o católico orante, ele tem uma explicação para confissão que eu acho sensacional, exame de consciência. Tem exame de confiança do Frei Gilson, tem do Tem um Instituto livrinho Hesed, preto, também é é ótimo. sensacional. Não, mas Os assim, vídeos ajudam as bastante. pessoas têm... Hoje a gente tem vários mecanismos que ajudam, né? Tem. Aí, pô, me preparo. Aí já chega pro padre assim, vocês pegaram... Ele olha assim... Ele olha assim. Aí a última vez... né? Quase abre um guarda-chuva, né? Quase abre o guarda-chuva. Eu me confessei com o Luiz Arauto, tadinho, que ele é japonês. Perdão, tá? Se você estiver vendo isso. O olho dele chegou a regalar. Eu falei, caralho. Não porque os pecados eram cabeludos, mas sim porque eu fui... Ele... Nossa, prática você? Eu falei assim, eu já não pequei? Aí eu já levo isso, já não fiz? Agora eu não quero fazer mais. Agora não quero repetir, agora eu quero me curar. Então toma aí que essa carga não é mais minha. Entendeu? E isso é libertador, você poder... Libertador. É engraçado que eu vivi duas experiências interessantes. Uma foi numa confissão, que não foi aqui na nossa diocese, né? Foi em outro lugar. Que aí eu fui para um encontro nesse lugar e queria muito me confessar. Aí, assim, a gente esperava e não dava para confessar, e o padre estava conduzindo o encontro, e de repente eu vi que apareceu um outro padre para concelebrar na hora da missa. Eu vi aquele padre, assim, com a casula brilhando pro meu lado. Eu falei, mas é você. ele. Acabou a missa, tinha uma fila enorme para falar com um padre, e ele tava lá, serelepe, saindo da capela do Te Santíssimo. esperando.
Aí eu olhei pra ele e falei assim, o senhor pode me atender em confissão? Ele, posso, minha filha, mas só se for rápido, porque eu tenho um outro compromisso. Padre, rapidinho, porque eu precisava muito. Eu comecei a falar, ele me pegou pelo braço, me puxou para um outro canto, e ele que estendeu comigo, porque ele viu o quanto que eu precisava. E ali, assim, houve um encontro. Porque assim, eu vi que um padre passava pelo que eu estava passando. Ele havia passado por tudo e ele se abriu também comigo, ele abriu o coração dele para mim. E como que aquela confissão foi importante na minha vida, né? E assim, a outra partilha é exatamente em relação à Eucaristia. Porque quando você Jesus falava, é maravilhoso. eu lembrei da última missa que eu participei, que foi agora dia 6, lá no sítio, que é dia de Nossa Senhora de Caná, dia, né, da nossa patrona. Então eu fui participar da missa, começou o ato penitencial, eu comecei a ter crise de ansiedade. Ela vem igual um vulcão, eu sinto um calor, aquele vulcão. Veio, eu comecei a ter crise, aí quando eu percebi que eu ia começar assim, a chorar muito, 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 muito mesmo, eu saí da sala, mas eu continuei ouvindo a missa. Aí Tom falou comigo assim, você quer subir pra capela? Porque pelo número de pessoas não foi na capela, que a capelinha de lá é pequenininha. Ela é muito linda. Né, acolhedora, mas não cabe todo mundo. Aí eu peguei, eu me afastei, continuei escutando e chorando, e chorando, 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 chorando. E tentando voltar e fazendo os exercícios para tentar. Eu só consegui me acalmar quando eu comunguei. Nosso Só grande quando eu remédio. comunguei. Quando eu comunguei, foi assim, parece que eu tomei o meu remédio de SOS. Parece que eu tomei exatamente o remédio de SOS. Puf! Falei, caraca, Jesus. Foi aquele, assim, alívio na minha alma, sabe? Porque quem tem a crise sabe que a crise sufoca. Ela espreme a gente, né? Ela dá aquela... E eu tava exprimida na missa e quando Jesus entrou, Acalmou a acabou. tempestade. Acalmou a tempestade. Aí eu falei assim, ai Jesus, né? Aí ele vai dando os sinais dos propósitos que a gente começa a ter que seguir pra perceber aonde que a gente consegue buscar realmente a fonte. E assim, Jesus pede pra que a gente seja fiel no pouco. Sim. Ele não pede primeiro pra que você já mate 10 leão, não. Primeiro ele pede pra você ser fiel no pouco. Ele É não um pede. passinho de cada vez. Exatamente. É um passo. Ele vai te pedir hoje uma coisa. Você deu esse passo, ele viu que você consegue, ele vai te pedir um pouquinho mais. Ah, mas aí você vai ser um pouquinho, talvez, preguiçoso. Aí ele vai te exigir um cadinho mais, porque ele sabe da sua capacidade. Não é porque ele tá querendo... Eu brinco muito aqui, né? Que Jesus acha que eu sou o Chuck Norris e você é o Rambo. Rambo. Porque, assim, as coisas que a gente, às vezes, partilha na vida, né? São umas experiências que, tipo assim, a gente para assim, acabou. A gente, às vezes, fala assim, acabou. Vamos respirar. Na hora que a gente senta para respirar, a gente já tá levantando que tem espinho na cadeira. Entendeu? Já dá um pulo, dá um susto. Mas, assim, a gente não reclama com Deus. A gente até leva isso, né? Deus Tem que levar, tem que O que levar. Deus quer, a gente não sabe. Mas Ele quer alguma coisa. Então, a gente tem que louvar e acabou. O ideal é não reclamar, murmurar, falar. Exatamente. Então, assim, tudo fui passando, eu sempre perguntava assim, Senhor, o porquê que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com a situação? Mas não reclame, não murmure. Eu costumo dizer que, assim, tudo nome, tem um porquê o nome de Jesus vai ser glorificado. A gente não entende o propósito da nossa vida agora. Eu vi uma pregação esses dias que a menina falava assim, Jesus estava incomodando um missionário, e o missionário falava assim, vai para a praça agora. E o missionário, não, eu vou pregar na igreja. Aí Jesus para o missionário, vai para a praça agora. E o missionário, não, porque lá não tem ninguém, eu vou pregar sozinho. Aqui na igreja tem para quem pregar. Para que eu vou pregar ali na praça? E Jesus falou assim, apenas obedeça. Vai para a praça. E o missionário foi. Chegou na praça, tinha uma mulher chorando muito. Muito, 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 muito. E o missionário chegou e falou assim, tá ali, por isso que Jesus me mandou. Rezar por aquela mulher. A hora que você possa rezar por você, aí a mulher, agora não. Porque há 5 minutos atrás eu tinha deixado o meu filho, né? 5 minutos, entre aspas. Há um tempo atrás eu fui numa clínica e meu filho ficou lá. Ela tinha acabado de cometer um aborto. Ele tinha que ter obedecido naquele instante. Quando a gente fala que é pra gente ouvir a voz de Deus, em alguns momentos a gente não pode ser imediatista, mas quando Deus fala com a gente
A gente tem que entender que o que ele quer salva vidas. Se vocês não fossem naquela casa do rapaz, Não fosse. ele talvez teria feito a cesta e teria conseguido. Teria. E a gente fala assim, perder tempo é perder alma. É exatamente isso. Exatamente. E aí me lembra o lema do padre Reginaldo Manzotti, né? Evangelizar é preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso, né? A Capela das Santas Chagas, ela é um meio essencial, fundamental, mas ela é um dos meios. Ela é um né? canal, né? Ela é um É canal. um canal. Até porque, assim... Cheguei a me arrepiar. São Francisco de Assis falava o quê? Evangelize, se necessário, use palavras. Primeiro é com a vida. E as vidas são transformadas quando você pega, acolhe uma pessoa que está completamente desnorteada e fala: vai passar. Deus é contigo. Sim. No nosso encontro, quando a gente passa com a capelinha, né, tem um momento de passar a capelinha, às vezes a gente vai até o encontro daquela pessoa quer colocar a mão na capelinha e quantas vezes a gente precisa ir além. A gente precisa chegar e dar um abraço naquela pessoa e dar o seu ombro para aquela pessoa poder chorar. As pessoas precisam. Precisam A gente está num disso. tempo que as pessoas estão sedentas. Precisam de amor. No nosso Contato. encontro, exatamente isso também. É o encontro do amor com Jesus. Sim. Esse, sabe, os nossos encontros mensais, é isso. Ali a pessoa vai ver o carinho, é Jesus indo até ela. Ela vem e Jesus vai. Sim. Então a gente está tendo vários testemunhos de cura, vários testemunhos lindos em nossos encontros. Você falou que aqui em Friburgo já são 1.000 e... A gente tem 53 capelinhas, já tem mais de 1.300 famílias assim cadastradas, sabe? Algumas deixaram de receber, outras, mas já são 53 capelinhas, mais de 1.300 famílias. Já temos 40 líderes nos ajudando. Claro, a gente tem algumas outras cidades, mas assim, o total desse projeto que a gente iniciou é isso. Inclusive, por ter crescido tanto, o Padre Manzotti pediu para vir em Friburgo. E Manzotti, te esperamos, tá, querido? Como é que é o nosso lema? A tempestade. Cara, eu vou te falar, essa música transformou a vida da gente no passado. É. Sim. A gente foi para um cerco de Jericó Com esse tema. com esse tema, a tempestade vai passar. E a música era essa. E a música era exatamente essa. E assim, a gente via a letra e só passava na minha cabeça. O que estava na cabeça desse homem para escrever isso? O que estava na Podia cabeça? estar passando por alguma tempestade Sim. também, com Passando- E certeza. assim, a gente às vezes acha que Jesus está no barco. Gente, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar, Jesus está no barco, sim. A gente tem que confiar porque vai passar, ninguém vai pegar e vai, nas tormentas da vida, vai ter um desastre e vai ficar sozinho. Até no desastre, aí eu pego, se a gente parar para pensar, fazendo uma narratória de todos os podcasts até agora, a gente começou com a história da Grazi e do Tom, aí pega assim, desastre do 11 de janeiro, que o Tom e o Nicolas estavam desesperados. Tempestade passou, acharam eles não ficaram sozinhos, eles estavam ali. Aí depois você vai pegando um. Cara, todo mundo Jali e Angélica. Todo mundo tem uma história. E uma coisa que o padre Luiz falou lá no monte, usando até essa música como referência, assim, depois que a tempestade passa, a gente tem que arrumar a casa. Depois que a tempestade passa, a gente vai ver que talvez aquele monte que estava ali tirando a sua visão, saiu e você vai conseguir enxergar com outros horizontes a projeção do que Deus quer para você. E pra mim foi engraçado porque quando essa música começou a tocar, sabe aquela música assim que você conhece de longe? Eu conhecia só um pouquinho, a tempestade vai passar. Não sabia direito, eu aprendi a música lá. Aí eu fui procurar Padre Reginaldo Manzotti, fui ouvir de quem era a música, eu desconfiava, acho que é Padre Reginaldo Manzotti. Aí ele falava assim, esse aqui é o nosso hino. Aí eu falei, cara, olha só, né? Um hino que, olha a proporção que ganha no Brasil, no mundo, tá aqui em Nova Friburgo, transformou a sua vida, vem transformando a sua, vem transformando a sua, vem transformando a de cada um. Muitas. E Né? quantas, né? E quantas? Agora aí vamos deixar um momento para vocês fazerem um convite para o pessoal receber a capelinha, participar do ministério, apresentar a ideia, a proposta e tudo mais, dos encontros. Fala com o povo, conversa com o povo, chama o povo para estar participando também nesse momento. Fica à Não vontade. especial.
Exatamente. Para quem quiser receber a capelinha, pode nos procurar no Instagram, Ministério Jesus das Santas Chagas, ou então na paróquia, na sua paróquia. Sim. As líderes, As né? líderes mensageiras que estão espalhadas por Friburgo, a catedral, vocês podem nos encontrar lá. Toda última quarta-feira do mês, às 19 horas, estaremos lá. Lá você pode fazer o seu cadastro. Gisele, eu não posso receber a capelinha agora. Ok, mas você pode fazer parte do grupo da evangelização. Quando você puder receber, aí você nos avisa. E sobre a história do grupo da evangelização, pessoal, deixar aqui só um salve, que uma vez eu tava lá, né, no meu texto da madrugada com o Frei Gilson, e tava lá, Frei Gilson, rezando, rosário, aí, pô, aquele dia, o link que me passaram do Frei Gilson, não funcionou o Instagram, não funcionou a Canção Nova, não funcionou nada. No grupo do Evangelizar, a Gisele, naquela hora, botou lá do Instituto Rescue. Pim! Aí eu, Senhor, então é esse? Vai esse. Pim! Funcionou. Na hora que funcionou, eu falei assim, vamos rezar então. Gente, Foi a primeira vez que você rezou com elas. foi. E foi assim, Elas são maravilhosas. diferencial. A gente tem que ter, às vezes, um grupo que a gente tenha referência de pessoas que falem de Deus e para Deus. Porque a gente, às vezes, tem grupo de cozinha, grupo de fofoca, grupo de família, grupo do colégio das crianças. A gente também precisa ter um grupo de pessoas que falem de Deus e falem para Deus e por Deus, né? Então, com assim, certeza. é muito válido. Faça a inscrição, porque a minha graça foi alcançada aquele dia. Através do grupo. E esse Através grupo do é grupo. para isso. Esse grupo é somente para Entendeu? poder palavras de Deus, o programa do Padre Reginaldo Manzotti. Não tem nada de bilhetinho nada disso. Não, e é fechado o grupo, fechado, então é tem uma como você rotina falou, certinha. É para receber a palavra Para de Deus. evangelização, Receber, né? E quem receber a capelinha aí a gente entrega, porque vem junto a oração e o adesivo que coloca na casa, aí você vai colocar na sua porta, este lá está protegido por Jesus das Santas Chagas e as orações. Então é só entrar em contato com a líder que ela vai entregar e aqui tem todas as orações. E assim, a gente queria, para finalizar, falar sobre esse ano 2025, Sim. sabe? É um ano que Jesus está mostrando pra gente que é o ano da graça. Vamos dar Sabe, bênção. inclusive, ó, Jesus falou isso no nosso coração quando eu fui escutar hoje o evangelho do Frei Gilson, ele falou o ano da graça. Então, Jesus, ele quer derramar muitas e muitas graças, ele já vem derramando. Mas esse ano, sabe, e quem for fiel, quem for obediente aos mandamentos, aos seus chamados, ele, assim, não tem, como eu falo assim, o tamanho para a graça que ele quer derramar. Sim. E a gente tem... E a tem gente derramado. Tem derramado. A gente tem, assim, rezado muito, né? A gente tem que parar muito. O ministério tem que parar para poder fazer momento de adoração, momento de terço. A gente hoje vai se reunir. Hoje é nosso encontro. Hoje é o nosso encontro do ministério, ministério. para poder se colocar mesmo na presença de Jesus Eucarístico, para ver o que Jesus tem para nos falar é sobre esse fundamental, 2025. E o que Jesus tem nos falado muito, que esse ano é o ano da graça. É o ano de muitas colheitas. É que Jesus tira o coração dele e coloca na mão dele e nos dá para que a gente possa plantar. O coração de Jesus é uma grande terra fértil. E nós é que precisamos saber qual é a semente que a gente precisa plantar nesse coração. É o que Jesus nos fala. O filho que é obediente, que é dócil e que escuta verdadeiramente a voz do pastor, vai colher muitos frutos. Porque o coração de Jesus nesse 2025 é uma plantação que quer dar muitos frutos na nossa vida. Amém. Né? Eu tenho certeza que a vinda do Padre Reginaldo Manzotti é essa grande plantação. Sim. E pode ser até também um marco, né? Para quem ainda não conhece, conhecer e passar a entender que não foi do nada, não foi por nada, foi um dia, uma pessoa aleatória. Não. Gente, quando Deus suscita, ele suscita de verdade. Quando Deus ele traz um carisma, quando ele faz nascer um ministério, quando ele dá uma ordem, não são para pessoas desorientadas, não, são para pessoas obedientes. Quando Jesus te joga... Ouviu, né, Super Géia? Quando Jesus te joga na cova, porque Jesus não joga ninguém na cova. Quando Jesus permite que você vá para a cova, é porque ele está do teu lado. Você não vai sozinho, né? A gente caminha na igreja há bastante tempo, né, Grazi? E assim, quando eu digo que até a nossa fé é atualizada, é porque a gente vê que parece que a gente vai caminhando e o caminho vai se estreitando. Não sei se vocês têm essa impressão.
Eu acho que tem também, né? E o caminho vai estreitando, e o caminho vai estreitando, e a gente tem que ficar mais firme e com um olhar mais fito em Jesus, né? Um olhar mais direcionado a Jesus para poder fazer cumprir-se a vontade dele. E fazer se cumprir a vontade dele, às vezes, renunciar às nossas. Sim. É verdade. E o olhar fixo em Jesus para você não cair. Sim. E assim, não tenha medo. Porque é você colocar o pé e Deus coloca o chão. Sim. Sabe? Sim. Você não pode ter medo. Ele sabe. O meu maior medo que eu tenho, assim, o único medo é de não fazer a vontade de Deus. Cara, meu maior medo também. Chegar em Jesus, isso. olhar pra Não tábua de fazer lá o e que falar ele me assim... pede. Você? Eu te pedi isso, Te você conheço, não não. fez. Então, Nossa. assim, Imagina só. Te conheço, não? e eles me conhecem. Quando Jesus me pede, eu não tenho dúvida, né? Eu vou. É, verdade. Eu vou. Se a Gisele falar assim, Géia, isso assim, a gente vai fazer porque Jesus já me direcionou. Já teve vezes de eu falar assim, isso não vai acontecer não. E geralmente sempre acontece. Por quê? Obediência. Muito Sim. obediente. Existe uma pessoa, um padre, um santo, eu não sei quem foi. Quem obedece não erra. Não é? Sim. Não seja rebelde. Escute o que Jesus tem para dizer na sua vida. Porque eu tenho certeza, fez diferença na minha vida a obediência e vai fazer na sua também. Isso. Amém, Gente, gente. muito, muito obrigado por estarem aqui. Desculpa qualquer coisa, desculpa as brincadeiras, é porque nós somos assim. Nós somos assim. Assim, a pessoa já tá até tirou a vesícula, já tá podendo comer o bolinho frito de chuva, que tá uma delícia. Obrigado. Tudo que nós pudermos ajudar nas divulgações, ou até mesmo o apoio que vocês precisem, conte conosco. Sim. Somos mensageiros, tá? Recebemos a capelinha. Eu de uma forma diferente, mas também não deixa de ser. Mas recebe, tá lá. Tá lá é Missão. permanente. Lá é o ponto mais alto. E amanhã estaremos lá, se Deus quiser. Amém. E obrigado. Podem ter certeza que estão nas nossas orações, né? Obrigado por estarem aqui partilhando vida, partilhando história, partilhando testemunho, principalmente partilhando essa emoção que Deus levanta no coração de vocês, né? Atrás do sonho de um sacerdote lá atrás. Deus foi suscitando, trabalhando até chegar no dia de hoje. E daqui ainda tem muita coisa para... Por exemplo, gente, muita coisa ainda para acontecer. Obrigado pelo sim de vocês, por estarem aqui. Grazi, obrigado por retornar ao nosso querido Estou encontro. aí, graças ao bom Deus. Firme, forte e sem vesícula. Depois do sufoco. Gente, vocês não sabem como é que foram as minhas noites. Rapaz... Chora não. Não, vou chorar não. Eu chorei quase aquele outro dia. Cheguei aqui tristinha, gente, porque vocês não viram. A minha cara era aquela cara do tipo assim, Jesus, eu tô sozinha. Fiquei tristinha. Quando de repente chego aqui, tcharam! A Grazi falou pra eu vir. Eu falei, oba! Isso é pra mostrar que, assim, realmente ninguém solta a mão de ninguém tá sozinho. Volto a falar que precisamos muito da ajuda de vocês. Seguirem no Instagram, se inscreverem no YouTube. Tem a meta, 1.000 inscritos, ó, até final de janeiro, 1.000 inscritos, não sei em qual câmera que eu tô, 1.000 inscritos no Instagram, por favor, vamos seguir lá o nosso perfil, né, no Instagram. 1.000 inscritos até final de janeiro, hein, gente? Se a gente fizer 1.000 inscritos, a gente lança um sorteio maneiraço para quem tiver inscrito. A gente pode sortear aquele café. Aquele café maneiro lá naquele hotel legal. Então. Aí, 1.000 inscritos e a gente solta um sorteio para vocês, hein? Mas, gente, canal do YouTube. A gente também precisa de ajuda na inscrição do canal do YouTube, porque no YouTube nós temos poucos inscritos, mas nós precisamos alcançar mais pessoas e mais pessoas com essa missão, para poder chegar e mostrar que ninguém está sozinho. Quando Deus suscitou esse sonho do podcast, a gente veio com medo mesmo, mas viemos. E Deus tem juntado pessoas que falam dele e de caminhos de chegar a ele, superando tudo que passa. Sim. Então, nos ajude a chegar a outras pessoas. Divulguem esse canal, curtam, compartilhem, vejam os nossos episódios. Cara, um mais melhor de bom que o outro. Entendeu? Assim, vai fundo, vamos lá, ajuda a gente. Padaria Master Pão, muito, muito obrigado por esse saboroso café da manhã. Pode ter certeza que a gente vai comer tudo depois que desligar as câmeras, porque esse pessoal aqui ficou com vergonha. Pode ter certeza disso. Entendeu? Sim, A gente que já não tem mais vergonha na cara e sai falando
comendo. Sai comendo e com a boca cheia aqui. Exatamente. Muito obrigada ao Estúdio Realize, a pessoa do Hugo, a Paty. Muito obrigada por estarem sempre conosco. E mais quem, Grazi? Ariali, só também, a gente esqueceu de falar sobre o nosso programa que a gente iniciou, Isso, Unidos isso. pela Fé. Vocês podem acompanhar também lá no Instagram, mas passa na TV do Povo, canal 3 aberto, e lá a gente passa os testemunhos, as histórias. Então nos acompanhem também. Vocês têm Instagram? É Do Ministério programa, Jesus da Santa não, Chaga. Do isso. programa a Ministério. gente ainda não fez, Tá. mas passa na TV, tem passado todos os dias. Canal 3. Canal 3. Gente, Canal 3. TV do Povo. TV do Povo, assistam, vejam os testemunhos. É um melhor do que o outro. Dá pra poder ter vários encontros com Deus a partir das histórias que eles falam. E, gente, vamos ajudar a evangelizar. Evangelizar é preciso. Um Gente, abraço para as líderes. Um abraço para os líderes, para os mensageiros, pelos voluntários que me ajudam aí na evangelização. Sim, são importantes demais. Elas são muito importantes. Para que isso tudo cresceu, preciso ter Sim. crescido e para que a gente continuando a evangelizar. A gente agradece muito às líderes, tudo isso que a Gisele falou. As líderes têm sido para a gente o Sozinho não divisor dá. de águas para poder ir até esse povo, porque se fosse só a gente não conseguiria. conseguiria, As verdade. líderes não, tem líderes que vão de casa em casa rezar o terço. É no mês. verdade. É muito importante. Ó, o nosso Tintim. Sim. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. amém. Tamo junto, gente. Feliz 2025. Começamos já com fogo total e vai ser demais esse ano. Fiquem ligados. A gente tenta o Padre Manzotti. Deus. Tchau, tchau.